Você fez um trabalho em campo reduzido ontem. A gente queria saber se dentro dessa semana você conseguiu achar um time ideal e dentro daquilo que nós observamos ontem, o Diogo pode voltar e ser o seu armador, com o Danilo voltando da sub-20. É basicamente aquele time que a gente viu de colete ontem jogando no campo reduzido? A gente está tentando já formar um time. A gente não sabe as condições que o Danilo vai chegar, porque ele saiu daqui machucado, mas a gente tem que esperar ele chegar para resolver. Tem ele, tem o Felipe Anderson ainda. E o Diogo a gente está pondo ele para treinar agora com bola para ver se ele tem condições de jogo. É um jogador que joga como ponta de lança, às vezes como centroavante. Então nós estamos tentando pôr o que é de melhor agora. Ô Muricy, mais do que a certeza se tem mesmo ou não negociação, eu não sei vocês que trabalham aqui, mas para a gente que vem e tem obrigação de perguntar, já está ficando até chato isso, mas inevitavelmente tem que ser falado a respeito, um dia a saída do Ganso, outro dia a saída do Neymar, outro dia os dois que saem. A versão agora é o seguinte, além desses 45 milhões de euros aí que o Real oferece pelo Neymar, o Barcelona acena com os mesmos 45 e ainda libera até o final do ano. Como é que você trabalha com esse tipo de informação, esse tipo de notícia que todo dia, obrigatoriamente, tem que ser falado no Santos? Bom, eu deixo separado, porque eu tenho que trabalhar os que eu tenho aqui, eu tenho os compromissos com o Campeonato Brasileiro. Isso aí realmente já está se alongando muito. Mas são jogadores valorizados e com certeza demora um pouco essas negociações, a gente tem que entender. Mas eu prefiro ficar de lado, prefiro ficar trabalhando aqui no meu dia a dia e deixar isso com a diretoria e com os jogadores, porque quem resolve mesmo são eles. Não adianta a gente dar palpite, quem resolve são os jogadores e seus procuradores. Então eu procuro aqui me concentrar no que eu estou fazendo. Agora, virando um pouquinho o assunto, se é que existe o tal de tabu, ele, nesse momento, tem um filhotinho aí envolvendo Santos e Palmeiras, porque desde 2009 que o Santos não vence o time do Palmeiras. São 4 vitórias do Palmeiras e 2 empates. É a hora para quebrar esse tabu, segurar um candidato ao título, que é o Palmeiras também, como o time do Santos. Eu nem sabia desse tabu, não participei disso. Então, para mim é um jogo importante, um clássico, mas esse negócio de retrospecto, para mim sempre daqui para frente. Então, para mim é só um grande clássico só e a gente necessita ganhar para brigar pelo título. Muricy, depois do jogo contra o América, você disse que não sabia qual time que você ia colocar em campo. Inclusive, você até se convocou para jogar, você e o Tata. Estou em dúvida ainda. E hoje, você já tem algum time? Não, estou tentando fazer o que eu tenho de melhor aí. Esperar os jogadores da seleção. Estou trabalhando com os que eu tenho aqui. Com certeza vou tentar pôr o melhor em campo e é o que nós temos nesse momento. O ruim no futebol é isso, você sempre ter dúvidas do que você vai fazer. Mas é isso, a gente tem que acostumar. O Santos é um time que está na moda, está muito valorizado seus jogadores. É complicado, mas nós temos que jogar o que nós temos e nós temos coisa boa aqui. Então nós temos que pensar assim, coisa positiva. Muricy, tudo bem que o Neymar já declarou que quer jogar o Mundial pelo Santos, é o desejo dele jogar o Mundial pelo Santos, e os clubes até estão se adequando com isso, talvez também o Real Madrid queira só para o ano que vem. Pelas características, pela tua experiência, pelas características do Neymar, qual seria a melhor escolha para ele, quando ele decidir, é claro, evidente? É difícil estar opinando o futuro do jogador. Eu não sou treinador que me meto muito na vida do atleta, nem dos seus procuradores, no futuro. O que a gente pode ver no mercado é a parte técnica do jogador, onde ele pode se adaptar melhor, às vezes, né? Então, a gente percebe que pelo estilo do Barcelona, é um estilo parecido com o nosso brasileiro, é um time muito técnico, né? O outro é um time mais tático, né? O Real Madrid. Então, é só opiniões, assim, né? Que eu acho que é um time que cabia bem para ele, acho que é o Barcelona, pelo estilo, né? Pode ser que quando ele chegue lá muda o estilo de jogo do Barcelona, porque assim é o futebol, muda o treinador, muda o estilo de jogo. Mas o que hoje que a gente vê é que um time é muito tático, que é o Real Madrid, porque o seu treinador gosta disso, faz os seus jogadores jogar muito taticamente,
Isso, esse para o Neymar é um pouco complicado, porque ele é um jogador que tem que jogar livre e o outro é um time mais técnico. Então, a gente pode opinar só nesse momento, mas pode ser que depois, quando eles chegam lá, eles mudam tudo. Então, é difícil. Muricy, aqui atrás. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa Copa América. Ontem a Argentina acabou empatando, o Brasil também na primeira partida acabou empatando. Como é que você viu o desempenho também do Neymar e do Ganso e o que esperar de Brasil e Paraguai? Bom, eu acho que a Argentina, o que me chama a atenção é que está aí próximo a uma Copa, porque a Copa no Brasil daqui a pouco está começando, e não há uma renovação, porque eu acho que a grande preocupação dos times teria que ser a renovação. O Brasil está fazendo o correto, o Brasil pode ser que não consiga ter resultados agora, mas daqui a 2 anos esse time do Brasil vai estar no auge, vai estar na parte psicológica, na parte de experiência, pronto para a Copa, porque é um time jovem e de qualidade. A Argentina, não. A Argentina preferiu pôr os jogadores mais velhos para tentar ganhar essa Copa América, para dar força para o técnico. O que se percebe é isso. Mas não está saindo como o cara está pensando. Então, eu acho que o Brasil está fazendo o correto, está renovando a seleção para chegar, porque o grande objetivo não é agora, o grande objetivo é a Copa do Mundo. E a gente tem que entender isso. Então, não é a Copa América que é o objetivo nosso. Então, o Brasil está fazendo o correto, a Argentina acho que não. E está muito equilibrado, né? Ninguém está jogando bom futebol, a verdade é essa. Está um pouco chato até de se ver. Sai muito poucos gols, muito amarrado os jogos, ruim. Realmente um nível ruim. Mas como a gente tem que ver no futuro, então eu acho que quem está saindo na frente aí é o Brasil. Muricy, à sua esquerda aqui, é diferente de alguns treinadores que participam, opinam também sobre negociações. Você afirmou há pouco que isso aí cabe aos dirigentes, aos comandantes. Você apenas aguarda e espera. Mas, em razão disso, de alguma forma te incomoda essa demora, entre aspas, uma certa passividade, e o tempo está passando e as coisas podem se complicar porque os resultados têm que surgir? Não é passividade. O problema é que é complicado. A gente tá acompanhando o trabalho da diretoria, está acompanhando o trabalho de tudo. Não é passividade. Acontece que existe a vontade dos jogadores, existe a vontade dos procuradores, existe a valorização. Então, são negociações complicadas, que demoram. E aí existe negociação onde a gente trazer jogadores. Para trazer, a gente também está complicado, porque os caras pedem muito. Então, parece que é passividade, mas a gente aqui trabalha todo dia tem reunião, todo dia a gente está tirando informações, mas não é fácil, são negociações muito complicadas. Então, eu, claro, como técnico, fico um pouco apreensivo, porque a gente sofre, porque, como sempre fala, para ser técnico no Brasil não é fácil, né? A gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. Lá na Europa, eles sabem o que vai acontecer daqui a 1 ano. Tudo planejado, né? Porque, infelizmente, o nosso calendário é um pouco diferente do deles. A janela deles é maior, a nossa fica curta. Então, mas a gente tem que entender que é assim. A gente vai sofrer, como a gente está sofrendo no Campeonato Brasileiro, mas a gente abriu mão, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. A gente, no começo do Campeonato Brasileiro, a gente abriu mão para a Libertadores. Agora a gente tem que tentar recuperar. Mas as pessoas têm que entender que não é fácil, não. Muricy, ainda em relação aos reforços, né, você falou aí que tem conversado bastante com a diretoria, e eu lembro que alguns nomes como Zé Roberto, Diego, né, que também foram procurados e também pediram muito alto, estavam complicados. A situação desses jogadores hoje, também o Cleiton Xavier, é a mesma de 2 semanas atrás? Existe a possibilidade ainda? O Santos já descartou em função da pedida desses atletas? Não, descartar a gente não descarta, mas o Santos eu falo. Eu falo a gente que eu faço parte, mas quem decide problema econômico sempre é a diretoria. Volto a repetir, não me meto nisso, porque não é minha função, eu acho que não é minha função. Mas, é claro, no início, né, se eles continuarem com essa pedida, não tem condições. O que pode evoluir se haver uma negociação com um valor menor, porque é impossível praticar isso. Se você fizer isso, é irresponsabilidade do clube, que não consegue pagar.
Então, e o Santos se percebe que tem uma diretoria que tem os pés no chão. Então, está nesse pé. Se as negociações continuarem como estão, eu acho que é difícil. Mas no futebol tudo é possível, né? De repente, os caras resolvem apostar que voltar para o Brasil é melhor, e aí abaixa um pouco. Mas a primeira pedida realmente é muito complicada, mas a gente tem ido para outros lados, a gente não pode ficar parado. A gente está conversando com outros também para tentar reforçar.